Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, todos animados aí para uma excelente primeira fase do Mato Grosso do Sul, né? O nosso intuito aqui é só lapidar mesmo esse estudo final de todos, né? E quem sabe ajudar vocês a encontrar a melhor alternativa aí dentro dessa múltipla escolha. Por quê? Geralmente esse aulão de véspera, ao meu ver, ele é um lapidador e também digamos assim, um auxiliador para que vocês tenham uma questão. Esse é o meu intuito aqui, é dentro do tabelionato de notas, do tabelionato de protestos, que vocês encontrem algumas questões que eu vou sugerir aqui, tá? Que são questões, já adianto, todas realizadas ou misturadas, né, com alguns pitacos meus, mas todas provenientes do Instituto Consulplan, né, baseado também no edital do Mato Grosso, né? Então eu tentei mesclar aí questões de nível médio e fácil e também de nível alto. Para quê? Para que a gente esteja treinando aqui um nível um pouquinho superior para que na hora da prova seja mais fácil. E o intuito é que nós consigamos aqui dar algumas questões para vocês. Então vamos tentar essa sorte aí de cair alguma coisa que eu estou falando por aqui. E no final de cada aula, tanto do tabelionato de notas como de protesto, vocês vão ver que eu vou elencar, dentro do Código de Normas do Mato Grosso, algumas sessões, tanto do capítulo de notas como do capítulo de protesto, para aquela última leitura. Eu sei que alguns alunos gostam de dar uma última lida, acordam mais cedo para dar aquela última lida, né? São as sessões que provavelmente, né, eu garanto que vão cair na prova de vocês. Se for cair alguma questão, vão ser inerentes a essas sessões, tá bom? Pelo grau de pesquisa que eu fiz das questões, né? Então eu elenquei em ordem, primeira sessão, segunda sessão, depois eu explico melhor quando chegarmos lá, tá bom? Então vamos começar aí, primeira questão. Pode passar, por favor. Aqui, antes, perdão, são umas indicações bibliográficas, tá? Que tantos alunos, eu não sei se alguns alunos aqui já são alunos nossos, né? Tanto da mentoria ou de algum dos nossos cursos. Esses livros eu indico para a área notarial registral como os livros básicos, né? Para que vocês adquiram, se possível, tanto para esse concurso que se avizinha segunda fase, como para os próximos, Goiás, Santa Catarina, que vão sair, São Paulo, né? Pernambuco, que provavelmente também sairá. Então, essas obras, se vocês puderem tirar uma foto, tira um print aí da tela, é muito interessante que não precisa ter todas, tá? Mas adquira pelo menos a 1 e a 2, são livros um pouco menores, de sinopses, assim, mais gidas, tá? Já a 3 e a 4 são coleções mais completas, mais densas, mais aprofundadas, e o 5, que é o Vadimeco Notarial Registral da Martel Debs, ele é um livro que eu julgo essencial para a segunda fase. Então, como eu já estou prevendo que todos aqui estarão na segunda fase, se Deus quiser, vocês vão ter que adquirir esse livro, tá? Esse livro é essencial, vai auxiliar muito na segunda fase de vocês, tá bom? Vamos lá, então, para a primeira questão. Vamos lá. Eu dividi as questões, vocês vão ver ali, questão 1, noções gerais. Depois vão vir outros temas. Tema, noções gerais. O que são noções gerais, professor? São aquelas partes introdutórias, tanto do Código de Normas, tanto da Lei 8935, como da 6.015, que tratam dessas matérias atinentes, ou da 9492, quando chegarmos na parte de protesto, né? Inerentes a atividade. Então, noções gerais são certidões, escrituração, livros, né? Então, nós vamos por aí. Então, começando. Acerca do conceito de certidão de ato notarial, assinale a alternativa correta. É o instrumento público mediante o qual é expedida a primeira cópia integral e fiel do teor da escritura pública, com a mesma data. É cópia integral e fiel do teor de escrito existente em livro ou arquivo da serventia. C. É o relato da realização de atos conforme quesitos. Ou D. É o instrumento público expedido em razão do ofício. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Eu já prestei vários concursos de cartório e eu tento sempre ir lapidando, a gente sempre evolui, a gente sempre aprende, né? E nessa minha caminhada, uma coisa que funciona para mim, para diversos colegas que já foram aprovados, que a gente sempre troca uma ideia, é a questão de tentar dividir a alternativa. Então, primeira coisa, você tem um cabeçalho lá, acerca do conceito de certidão do ato notarial. Assinale a alternativa correta. Então, já assinala ali que ele quer a correta, não quer a incorreta. Então, muita atenção com isso. Essa é a primeira coisa que tem que chamar a atenção de vocês. Sempre veja se eles estão te pedindo a correta ou a incorreta. E o elemento nuclear da questão é a certidão. Então, você tem que ter em mente o que é uma certidão. Certidão é a cópia
de um ato lavrado, seja no âmbito da serventia notarial, como da serventia registral, tá? Então, a A, ela traz falando que é um instrumento público, de fato, é um instrumento público, nós sabemos, a certidão ela é emitida por um delegatário público, certo? Mediante a qual é expedida a primeira cópia integral e fiel do teor da escritura pública, com a mesma data. É a primeira cópia integral e fiel do teor da escritura pública? Não, tá? Por quê? Porque a primeira cópia integral e fiel do teor da escritura pública, com a mesma data, é o traslado, tá? Então, vamos lá. O notário, ele faz a escritura pública, certo? Emitiu, todo mundo assinou certinho, todos os requisitos, ok. Ali, no final, depois vocês vão aprender isso, né? E lá nos requisitos da escrituração, tem a assinatura da data e a entrega emitida, o traslado e entregue às partes requerentes. Então, o traslado é uma certidão, porém, ela tem um nome específico porque ela é a cópia integral e fiel com a mesma data e ela é a primeira cópia, tá? Se a parte, no dia seguinte, retornar à sua serventia e pedir uma outra cópia, será a certidão, não será mais o traslado. Então, é só uma questão de termo de nomenclatura, e até a escrituração é basicamente igual, tá? O formato é basicamente igual, é mais uma questão de nomenclatura, e isso pode depender de estado para estado, tá? A questão da formatação do traslado ou da certidão. Porém, é uma nomenclatura. Traslado é a primeira cópia, como ele está dizendo no teor do item A. A partir disso, você emite certidões, não emite mais traslados, tá bom? B, é a cópia integral e fiel do teor escrito existente em um livro ou arquivo da serventia. Vamos resguardar essa daí. É o relato da realização de atos conforme quesitos. Pode ser também, né? Uma certidão é a realização de atos conforme quesitos. É um tipo de certidão. A certidão em breve relato conforme quesitos, conforme solicitados pela parte. Tem a certidão em resumo e tem a certidão em inteiro teor, tá? No tabelionato de notas, especificamente, é muito raro que se tenha emissão dessas certidões, tá? Em alguns códigos de norma nem aparece, só aparece certidão pura e simples como uma certidão de inteiro teor de outras serventias. Então, essa questão de relato, né, em resumo, de inteiro teor, é mais atinente às serventias registrais, né? Então, o registro imobiliário, o registro civil, tá? No tabelionato de notas, tá? E no tabelionato de protestos, geralmente as certidões são chamadas como certidões, sem essa diferenciação, tá? Porque elas, em regra, são emitidas todo o conteúdo que está ali no ato, tá? E é o instrumento público expedido em razão de ofício. Também é bem interessante esse item D. Então, primeiro, nós já tiramos de imediato, porque nós sabemos que o traslado que é a primeira cópia integral e fiel. Segundo, cópia integral e fiel do teor do existente no livro. Integral e fiel, ok. Terceiro, também, é o conforme relatos, conforme quesitos. São dois tipos de certidões. Uma ou outra são certidões. Se você marca uma, você automaticamente exclui a outra. Você está falando de certidão ou só integral e fiel, ou só conforme quesitos. Então, elas estão erradas? Não estão erradas, elas estão menos certas, tá? Elas estão incompletas. Por isso que o instrumento público é expedido em razão do ofício, né? Porque, de fato, se você pegar numa amplitude geral, ali nesse item D, você não está excluindo nenhuma das outras alternativas, tá? Então, vamos para as respostas agora, no próximo slide. Ah lá, a alternativa certa é a alternativa D. Por quê? Vou trazer, então, primeiro um conceito de certidão. O que é certidão? É o instrumento público expedido em razão do ofício, certo? A alternativa D está completamente correta. E que contenha, alternativamente, a cópia integral ou fiel do teor do escrito existente no livro ou arquivo da serventia, o resumo do ato praticado ou o relato da realização de atos conforme quesitos. São os três tipos de certidão, de possibilidade de emissão. Então, se você marcasse o A, B ou a C, você estaria excluindo uma ou outra. Está errado, professor? Não está errado. São certidões, porém elas estão incompletas, certo? Então, a mais completa é o instrumento público expedido em razão do ofício. Então, muita atenção. Essa é uma das primeiras dicas. A primeira foi o que eu disse, separar elemento nuclear, o que ele está te pedindo, se é correto ou incorreta, e qual é o tema, que era a certidão, era o tema. Segunda dica, às vezes, você não vai encontrar a errada. Não tem errada, né? Não tem aquela absurdamente errada. Vai ter incompletas e uma mais completa,
e a mais completa sempre tende a ser a generalista. Então, sempre escoa palavras como obrigatoriamente, sempre, questões que deixem, que especifiquem quando você tiver com dúvida. Sempre vá, se você não sabe, ou se você está em muita dúvida, sempre vá na que tenha um viés amplo. Qual é o viés amplo dessa? Instrumento público expedido em razão do ofício, ponto final. Ela não tem como estar errado, não tem exceções nisso, não tem alternativas nisso, né? É isso. Já as outras, cópia integral fiel ou em relato, então poderia ser, tá? Aqui eu trouxe para vocês da normativa estadual, tá? Dos traslados e das certidões, para vocês analisarem esses artigos. Olha lá, o artigo 1694. Os traslados e as certidões dos atos notariais serão fornecidos no prazo de 5 dias, contados a partir da lavratura ou do pedido. Ponto. Então, traslado e as certidões, como eu estou falando, né? Na normativa do Mato Grosso do Sul, há essa diferenciação. Traslados e certidões não são a mesma coisa, porque o traslado é a primeira cópia, certidões são as demais. Então, se você marca como a primeira cópia, você estaria errado, tá? Apesar de ser um tipo de certidão, tá? Fornecidos no prazo de 5 dias, memorizem esse prazo, porque é o mesmo para todas as outras especialidades, tá? Necessariamente serão subscritos pelo tabelião substituto legal ou preposto designado e todas as folhas rubricadas. Então, sempre vai ser subscrito pelo tabelião, pelo substituto legal ou pelo preposto, tá? Então, para qualquer pessoa designada na serventia, não é uma coisa exclusiva do tabelião ou do tabelião e só do seu substituto, tá? E todas as folhas têm que ser rubricadas. Então, você não pode emitir uma certidão e entregar para a parte, né? Você tem que fazer a rúbrica, aquela sua assinaturinha ali no final da página. Geralmente tem a folha aqui, eu assino aqui embaixo a minha assinatura, viro o verso, assino de novo, até a quantidade de folhas que for, tá bom? Artigo 1695. É vedado, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal, a extração de traslados e certidões de atos ou termos incompletos, a não ser por ordem judicial. Uma outra dica aqui. Então, a primeira dica, além da questão, obviamente, né? 5 dias, todo mundo pode lavrar na sua serventia e tem que ter a rúbrica no final da página, né? De cada uma das folhas aí, tá? Segundo, é vedado, sob pena de responsabilidade, a extração tanto do traslado, que é a primeira cópia, como das demais certidões, que são as outras cópias requeridas nos outros dias, né? 1 ano depois, 6 meses depois, ou no outro dia, 2 dias depois, tá? De termos incompletos. O que são termos incompletos, professor? Termos incompletos são aqueles termos que alguma das partes não assinou. Então, eu fiz uma compra e venda, uma escritura de compra e venda, o vendedor foi lá no cartório e assinou. O comprador chegou lá, não vou assinar isso não quero, desisti. Né? Ou assim não tá bom para mim. E não assina, tá? Então, é um termo incompleto. Você vai identificar aquela escritura como um termo incompleto. E essa escritura só terá emissão da sua publicidade através do traslado ou da certidão por determinação judicial. Por quê? Porque aí pode ser que o vendedor entre na justiça requerendo alguma indenização, porque o negócio estava certo, ele desistiu por motivo fútil, algo nesse sentido, e que ele quer uma indenização porque ele garantiu aquele imóvel, já estava tudo preparado para aquela venda, e foi um prejuízo de uma responsabilidade civil. Vamos dar um exemplo nesse sentido, tá? Então, aí sim, é só por determinação judicial. Então, você vai anotar ali no seu livro, da sua escritura, ato incompleto, restrita a publicidade, vai deixar arquivado na sua serventia, no livro, tudo certinho, segue todos os protocolos como se fosse uma escritura perfeita. Porém, a publicidade é restrita, é um caso de publicidade restrita, que só haverá emissão tanto de certidão como do traslado por determinação judicial. Então, anotem aí também, muito importante. Primeiro, 5 dias, diferença de traslado e certidão, né? Depois, essa questão de só por determinação judicial, atos incompletos. Toda vez que vocês tiverem alguma questão que traga alguma nuance no sentido de, tá incompleto, tá irregular, tanto do tabelionato de notas como das demais serventias, tá? Uma dica geral aqui, sempre fique atento, tá? As normas dos estados como um todo trazem exceções dessa publicidade. A publicidade fica restrita de atos incompletos e, em regra, no tabelionato de notas só por determinação judicial, em outros registros, nas outras serventias, registro civil, registro imobiliário, geralmente é marcado como ato sigiloso, alguns quesitos, e esses atos são possibilidade de publicidade apenas com requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial, tá?
Artigo 1696. Os traslados e as certidões poderão ser expedidos sob a forma datilográfica, reprodução repográfica ou pelo sistema fideicópia ou de informatização. Aqui é mais uma questão técnica mesmo, tá? As maneiras, que é xerox, datilografia, reprodução repográfica, né? Informatização. Então, as tecnologias aí que são xerox, a digitalização, materialização de documento, desmaterialização, que é pegar... Materialização é pegar da internet, transformar em papel. Desmaterialização, papel físico, transformar no meio da internet, tá bom? No meio virtual, digamos assim, digital, tá? Chama atenção nesse item porque esse termo fideicópia não costuma aparecer nas normativas estaduais, é algo bem específico de lá, né? Então, talvez não é um termo, ao meu, né, pelo menos na minha realidade, tão próximo, né? Mas na minha realidade é xerocópia, ou os outros, reprodução reprográfica, forma datilográfica. Então, esse termo fideicópia chama atenção para que talvez eles venham a fazer uma confusão aí, trocar nomenclatura, e talvez esteja errado, tá? Pode ser pegadinhas de palavras também. Então, chama atenção para vocês nesse sentido, tá?